eu queria já iniciar esse podcast, Pastor Maico, começando você contando um pouco da sua história, lá do seu início, fundação da igreja. Conta pra gente aí, por favor. Uma boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui participando desse podcast, juntamente com um amigo, professor, né? Pastor André. No início da minha trajetória, pastor, eu fui nascido e criado no Evangelho. Na verdade, da minha casa, da minha família, a minha tia, né, era que levávamos para a igreja, e ali eu tive os primeiros passos no Evangelho. Comecei tocando bateria, né, sendo músico, e nesse período eu conheci a Deus assim, de ouvir falar, mas não de experiências com Deus. E nesse interino aí comecei a me envolver com a igreja, me envolver com as pessoas, com Deus principalmente. E quando dava o carnaval, geralmente eu saía da igreja de novo, né, porque o atrativo do mundo era muito forte e eu não tinha as experiências que eu tenho com Deus no dia de hoje. Então, era jovem, adolescente, na verdade, e num período de separação de meus pais, eu fiquei afastado durante 7 anos, pastor. Nesse período de 7 anos que eu fiquei afastado, tive bastante dificuldade de voltar, não tinha vontade de voltar, porque por mais que eu conhecesse pouco, o pouco que eu conhecia, eu entendia que não poderia desonrar pai e mãe. E numa confusão, num desentendimento entre meus pais, num período de separação, ali eu entrei na briga deles para poder defender. E naquele momento houve um atrito entre eu e meu pai, e ali entrou uma acusação na minha mente que eu não poderia estar na igreja, fazer parte da igreja, por causa desse caso que aconteceu, desse desentendimento com meu pai, especificamente. Inclusive, o tempo que eu fiquei afastado, 7 anos, eu fiquei também 7 anos sem dirigir a palavra ao meu pai, para tu ver como é que o inimigo entrou de uma maneira poderosa. E já acelerando aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Hoje em dia, eu e meu pai somos pastores de igreja. Hoje eu sou o pastor dele e pastor presidente do Ministério Caverna de Adulão. E desde novo, na igreja, eu ouvia dizer que Deus me faria um pastor, que a obra seria muito grande. Só que a gente ouve falar que Deus vai fazer algo, mas na minha mente eu me contentava em simplesmente ser um músico. Não que eu não acreditasse, mas eu não me via naquilo que Deus havia falado que iria fazer. Então, mas nesse período de 7 anos, qual foram os envolvimentos que você teve? Bebida, alguma coisa desse tipo? Isso. Ou foi mais... Como é que foi? Quando eu voltei pregando sobre o filho pródigo. Então, assim, eu me enquadro muito nessa história. Por quê? Porque eu tinha tudo na casa do pai, na casa de Deus, um tratamento de ovelha, não é verdade? E lá fora eu fui viver uma vida dissoluta realmente. Um abismo chama outro abismo. O desentendimento dentro de casa, abre aspas, foi uma porta para o inimigo entrar com outras coisas. Dali eu tinha um relacionamento. Para fugir de casa com um relacionamento, eu casei, até aí estava nos princípios, só que aí eu conheci o mundo lá fora. Então, a partir daí, começou a entrar as noitadas, as bebidas, as más companhias, porque as más conversações corrompem o bom costume realmente. Então, era um ambiente que eu nunca tinha conhecido, fui conhecer, e ali eu fui influenciado pelo ambiente e pelas companhias que ali haviam. Cheguei a experimentar drogas, a usar os finais de semana, viciado, nunca cheguei a esse ponto. E ali, sim, bebida atrás de bebida, droga atrás de droga, mulheres atrás de mulheres, e foi isso. Eu não queria voltar para a igreja, não me via, pastor, voltando para a igreja. E uma das coisas que o inimigo sempre me apresentava era isso daqui: cadê os músicos que tocavam contigo? Cadê teu pastor que não te procurou nesse momento? Mas ainda assim, afastado, ainda assim distante, eu lembrava das promessas que Deus me faria um pastor. E assim, talvez se eu perguntar ao meu antigo pastor até o porquê que eu saía, talvez até hoje ele não saiba, e muitos talvez não saibam, alguns sim, por causa do meu testemunho, outros não, estão sabendo agora. E hoje em dia eu tento fazer tudo diferente, inclusive a Caverna de Adulão é marcada por isso. É aqueles que ninguém quer,
aqueles que são fracos, estão os ex da sociedade. E Deus pega e transforma valentes na presença dele. Então, tem coisas que eu aprendo, que Deus nos permite passar, para nós podermos fazer tudo diferente. Não que fosse um plano de Deus eu estar desviado, estar afastado, não. Foi um erro meu, falta de amadurecimento da minha parte. E também uma liderança firme que fosse atrás e falar, não, você é importante, volta, você tem valor, isso daí é só um caso de você ser orientado, disciplinado e por aí vai. Então, você ficou 7 anos afastado, rompeu o relacionamento com teu pai. Você falou que casou. Já era pastora? Como é que... Me Não, explica pra gente como era é que uma funciona. namorada na época de igreja, na verdade namorada já noiva, né? Já éramos... Só abrindo um parênteses, pastor Maio, Sim. porque daqui a pouco a gente vai entrar no teu ministério e da pessoa que está do teu lado, já que eu Pastora tenho visto. Paola. Então, por isso Sim. que eu acho importante a gente... Na época, foi mais uma fuga. Por quê? Porque a partir dali, meu pai já não estava mais em casa, minha mãe se envolveu em um outro relacionamento, e para talvez não ficar com um nem com o outro, eu já estava noivo, num período de conhecer a pessoa, e dali já uni o útil ao agradável. Alguém que cuidava de mim, que queria estar perto, Aí tu... e eu já entrei no casamento precipitado da minha parte, e sim, E aconteceu isso. quando é que tu recomeça, assim? Volta para Cristo, onde foi? Entendeu? Fala pra Então, gente aí. inclusive, eu trabalhava numa empresa e dessa empresa, da Via Embratel, Sky, eu passei a ser dono de empresa. Eu encontrei o Tiago. Tiago, sou ovelha também, Tiago, um amigo. Tiago Rodrigues. E dali ele pregava muito para mim, falava muito do amor de Deus, né? E eu falava assim, pô, não quero saber de igreja, para mim não é isso. E fui num culto até de missões, lá na Missão Evangélica. Sim, sim. E assim, na época, não foi algo assim, eu fui pelo convite, não por querer estar ali, mas de algo serviu, uma semente foi plantada. Que legal. Pastor André, o mundo espiritual é coisa muito séria. Porque, assim, por mais que eu tivesse afastado, eu pensava que tinha um temor de Deus. Aí vou entrar onde o senhor perguntou. Porque eu estava assistindo um filme de terror à noite. E, de repente, eu fui na cozinha pegar um copo d'água. Um vulto, literalmente, um demônio, se transfigurou ali na minha frente. E eu corri para pegar a minha Bíblia, que estava aberta no Salmo 91, em cima da televisão. E a Bíblia sumiu. E pasme com o que eu vou dizer. Depois disso, eu já me mudei umas 2, 3 vezes de casa, de residência. E até hoje a Bíblia não apareceu, porque a primeira coisa que o inimigo tenta tirar da nossa vida é o quê? É a palavra de Deus. Mas eu me lembrava do Salmo 91 e comecei a falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará, e por aí vai. Porém, pastor André, ali aquele demônio manifesto, ele dava gargalhadas de mim. Por quê? Porque uma palavra sem vida, uma palavra que você não vive, é uma palavra que você não tem autoridade. A verdade é essa, né? O mundo espiritual respeita aquilo que você vive e aquilo que você pratica, não tão somente aquilo que você conhece. Só conhecer a Bíblia, eu creio que não seja o suficiente, porque assim, não adianta conhecer a Bíblia e não conhecer o autor dela. Não adianta você conhecer a palavra e não viver a palavra. Então, não tinha autoridade alguma, até porque eu estava afastado. Então, por mais que eu falasse ali o Salmo 91, fizesse oração, o inimigo gargalhava ali da minha vida, naquele exato momento. A partir dali foram 7 noites, 7 dias e 7 noites vendo aquele demônio transfigurado. Ia trabalhar, ele mandava eu se matar, se jogar, que não teria mais jeito, mais solução. Tentava explicar para minha esposa que nessa época, daqui a pouco eu vou falar sobre isso se o senhor permitir, sim, já era a pastora Paola, né, que na verdade morávamos juntos. E a partir dali ela não acreditava, até que numa noite começou uma xícara feito essa, assim, vim voando, flutuando, se estourar na nossa frente. E a partir dali ela começou a acreditar naquilo que eu estava falando. Na 7ª noite eu já estava cansado, fiz uma oração sincera com Deus, era algo tão macabro, pastor André, que a cortina, era uma época de muito frio, e as cortinas lá de casa pingavam gotas de suor. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Meu Deus. E eu deitava para dormir, não conseguia dormir, porque o demônio paralisava ali no pé da minha cama. E eu liguei numa rádio evangélica na época, agora me falha a memória qual era, e naquele exato momento, eu coloquei um hino e comecei a dormir. Cochilei, para quem não dormia, 7 noites, 7 dias, cochilei durante meia hora. E naquela meia hora eu sonhei que a metade do meu rosto estava endemoniada,
e a outra metade estava clamando a Deus, pedindo socorro, ajuda. E eu me lembro que eu orei e falei assim, Deus, se realmente tu fez promessa na minha vida, e se realmente tu ainda tem algo na minha vida, eu falo até sinto a presença de Deus, eu falei assim, não sei o que fazer, eu preciso ouvir a tua voz. Se o Senhor tem algo ainda sobre mim, até aqui eu estava barganhando porque eu não queria voltar para o teu evangelho, mas se tu ainda tem algo, e o Senhor me livrar disso tudo que eu estou sentindo, me dá uma orientação, eu volto para os teus caminhos. Eu volto a pregar a tua palavra. Pregar sim, porque na época eu ajudava as irmãs da consagração adolescentes, elas davam oportunidade de louvar, de pregar. Então eu fiz esse voto com Deus, pastor André. E eu sonhei, tive esse sonho. Não dormia, dormi poucos minutos, tive esse sonho. E de repente, quando eu acordei, o pastor da rádio estava falando em línguas. Já não era o louvor, era um pastor falando em línguas. E falando, olha como eu te visito, homem. Tu não pediu uma oportunidade, tu não pediu para mim falar contigo, só que 1000 pessoas na rádio, vamos supor assim. Eu falei, ele está falando comigo? Eu estava incrédulo. E ele falou assim, tu não está acreditando. Porém, para provar que é Deus falando contigo, tu sonhou que a metade do teu rosto estava endemoniada. Meu Deus. A outra metade estava clamando a Deus. Isso é uma luta da carne contra uma luta do Espírito, mas hoje o Espírito vence na tua vida. E quando eu olhei no pé da cama, eu já não via demônio, eu comecei a sentir a presença de Deus. A partir dali comecei a orar. Na oração, Deus falou assim, tu não me pediu uma oportunidade, eu ouvi a voz de Deus nitidamente. E Deus falou assim, para mim começar a mudar a tua vida, pede perdão ao teu pai, volta a falar com ele, procura ele. Para resumir muito rápido, porque as horas não vão dar nem uns minutos, meu pai tinha feito um voto com Deus, que enquanto ele cuidava dos filhos de alguém, Deus ia trazer o filho dele de volta. Então fui procurar o meu pai, naquele momento meu pai já não estava mais afastado, meu pai já era um diácono da casa do Senhor, e a partir daí Deus começou a fazer tudo, né, na nossa vida. Que tremendo, maravilha. Aí tu começa, na verdade, quando eu te conheci, tu ainda era diácono. Estava dirigindo uma congregação, já era presbítero. Quando o Senhor me conheceu, eu ainda era cooperador e dirigente de congregação. Dirigi uma congregação, né? Foi numa vigília e tudo. Foi. E foi tremendo o que Deus fez através da sua vida, meu pastor. Aí dali Deus começou a te levar, né? Ministerialmente, te dar crescimento, né? Dentro da obra do Senhor. E surge a Caverna de Adulão, né? Eu lembro do primeiro culto, uma lojinha pequena, espaço pequeno, mas só que estava lotado. Como é que foi isso? Assim? Como é que Deus te deu essa direção? Então. E outra coisa, só para a gente aproveitar a pergunta, a maneira como Deus te usa hoje tem muito a ver com a experiência que você teve? Então, pastor André, para o início da Caverna de Adulão e da minha conversão, tudo partiu através da oração de meu pai. Por quê? Porque ele falava assim, Deus, coloca alguém nos caminhos dele. Coloca alguém que nem que for uma desviada da tua casa para poder frear ele, para poder parar ele. E eu e a pastora Paola, nós éramos adolescentes e nós congregávamos juntos na época da igreja. Nós éramos muito amigos. Nós se conhecemos num retiro, éramos amigos. E pós isso, ela desviada e eu desviado, a gente se reencontrou. E a partir dali, quando eu me converti, ela também se converteu, procuramos o casamento e por aí vai. A Caverna de Adulão, pastor André, foi que a oração de meu pai era que um dia eu ainda seria o pastor dele. E Deus havia feito promessas sobre a minha vida que eu queria pastorear. Porém, eu sempre fazia provas com Deus e a partir daí eu pedi a Deus uma confirmação. Às vezes eu costumo, igual eu falei aqui, eu sonhei, é porque eu não tenho o hábito de sonhar. E desde novo, cada sonho que Deus me dá é um sonho revelado. E eu sonhei, pastor André, que estávamos entrando dentro de uma caverna e em cima dessa caverna tinha uma faixa. E nessa faixa estava escrito assim, Ministério Caverna de Adulão. E eu olhava para as pessoas entrando na caverna, tinha pessoas que entravam com saião, vestido até os pés, outros entravam de calça, outros com camisa feito essa, outros com camisa todos ataviados, de gravata, blazer, e Deus falou através do sonho, esse é o ministério que eu tenho te dado. E a partir daí, entramos num propósito de oração de 30 dias, com uma loja, a garagem que o Senhor conheceu, sim. Fechada, um lugar bem pequeno, e ali eu e meu pai fizemos um voto, e meu pai principalmente fez um voto de vida com Deus. Eu creio muito nisso.
ele fez um voto que se dentro de 30 dias alguém não entrasse ali para poder congregar com as portas fechadas, olha só que voto, com as portas fechadas, e que se algo acontecesse com ele especificamente, desde cair doente, desde sofrer um acidente ou partir dessa terra, era para mim pegar a chave da loja e entregar para alguém, algum pastor referência, porque ali não seria Deus aprovando o nosso ministério. E com as portas fechadas, ainda com 15, 20 dias de oração, o propósito era 30, uma moça bateu na porta, que é missionária lá da igreja até o dia de hoje, missionária Marione. Ela falou que morava, se eu não me engano, na Baixada, e ela bateu ali na porta dizendo que Deus direcionou ela para poder congregar ali conosco, e que ali seria um ministério, que o nome do ministério seria Caverna de Adulão, mais uma vez Deus confirmando, e ali foi a primeira alma que nós ganhamos para Jesus. Com tão pouco tempo, o espaço ficou pequeno, porque a igreja era em frente a uma escola. A partir dali, o povo da escola era tomado pela presença de Deus. A rua começou a ficar fechada de tanta gente. A partir dali, começamos a ampliar. Fomos para um novo lugar, um novo galpão. E respondendo sobre a chamada que o senhor falou, quando eu me vi livre daquilo que eu estava passando, a voz de Deus falou comigo: a partir de hoje eu te dou autoridade sobre todos esses demônios que estão te perseguindo. E a partir dali, pastor André, eu ia para o trabalho, pisava no trabalho, as pessoas caíam manifestadas. Eu entrava numa rua, alguém ali estava precisando de uma oração, passando um mal. E quando a gente orava, o demônio se manifestava, a pessoa era liberta, o nome do Senhor glorificado. Então, Deus marcou o meu ministério através disso, de cura e libertação. Um histórico lá na igreja, assim, há muitas pessoas curadas de câncer, com exame de antes e depois. Nesse meio período, um surdo já ouviu lá. Então, assim, foi Deus marcando a minha vida através disso. Então, talvez o mal que eu sofri foi o bem que me trouxe, né? É isso.